Instituto Fastef. O meu nome é Eduardo Maciel. Eu sou professor de vocês de Sociologia, com as minhas especializações tanto em Filosofia como em Sociologia, para nós entendermos melhor o ser humano, o bicho-homem em sociedade. Chegamos na aula de número 2. Deixa eu tirar o cronômetro que eu sempre esqueço. Introdução à Sociologia, aula de número 2. Espero que neste dia, nesta tarde, nessa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula, você tenha bastante conhecimento avançado. Começando pela recapitulação da aula, da última aula, aula número 1. Na aula passada nós falamos do significado da palavra sociologia. Nós falamos do conceito de sociologia, falamos também sobre o objeto, o objetivo e o campo de estudo da sociologia, falamos um pouquinho sobre a sociedade e as demais ciências sociais, falamos do conhecimento sociológico, do ser sociológico, traçando um paralelo também com o ser biológico, porque ao mesmo tempo nós somos seres biológicos e também nós somos seres sociológicos, convivemos em sociedade. Falamos dos principais temas sociológicos na aula passada, falamos sobre a sociologia no nosso cotidiano, falamos da história do pensamento sociológico e as teorias que influenciaram tudo aquilo que nós chamamos de sociedade. E ainda terminamos falando na aula passada sobre os fatores históricos. Se porventura você não assistiu, não deu tempo, tem semanas aí que é corrida, Tem dias que são corridos e que não dá tempo quase que absolutamente para nada. Mas se porventura você não conseguiu assistir a aula de número 1, por favor, assista, entra lá no portal, entra lá no grupo de alunos, veja e reveja essa aula quantas vezes for necessário para o nosso crescimento aqui no Instituto Fastef. Hoje o nosso primeiro tema é a relação do capitalismo com a sociologia. Se vocês quiserem uma sugestão de livro, o Max Weber, ou Weber, escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um tratado sobre a contribuição do protestantismo para o que nós vivemos hoje, que é a ética capitalista. Então, se você tem curiosidade, quer se aprofundar ainda mais, veja esse livro, compre, baixe em audiobook do Max Weber, A Ética Protestante e o Capitalismo. Vamos falar hoje sobre essa relação do capitalismo com a sociologia. A gente vai fazer, na verdade, uma análise das origens, das correntes sociológicas, dos pensadores da sociologia que acabaram moldando, a compreensão da sociedade da maneira que nós entendemos hoje como sociedade capitalista, de maneira hoje como nós entendemos melhor o capitalismo. Para muita gente, o capitalismo é bom, para muita gente o capitalismo é ruim. A gente não está aqui para julgar valor, mas nós estamos aqui para entendermos o fenômeno. A origem da sociedade, quando tudo começou, o surgimento, a formação e o desenvolvimento da sociologia está relacionado diretamente com a consolidação
do capitalismo. A partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, lá por meados do século XVIII, que criaram novas condições socioeconômicas, político-ideológicas que caracterizavam a sociedade capitalista. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, mas é sempre bom a gente retomar esse tema, porque no século XVIII, por causa da Revolução Industrial, por causa da Revolução Francesa, houve uma mudança em todas as esferas naquilo que nós chamamos de sociedade. Houve uma mudança ideológica, uma mudança cultural, uma mudança política, uma mudança econômica, e isso se instalou, se originou e é o produto do que nós temos hoje chamado capitalismo. Com o surgimento da indústria, uma nova organização do trabalho e da produção em larga escala, aí agora o homem ele consegue produzir em larga escala na linha de produção. Existem duas classes que ficam separadas ali, que é a burguesia e o operário, né? Novas relações de classes sociais que são classes antagônicas nesse sistema produtivo, aonde a burguesia cada vez mais explora e o operário tem que se sujeitar às condições de trabalho. E temos também os regimes políticos da burguesia, novas leis, novas estruturas de poder que sustentam a ordem capitalista. Isso até hoje vão haver discussões sobre novas leis. Agora mesmo no Brasil se discute, né, o fim da jornada 6x1. Está muito próximo aí de se votar isso como lei para que o trabalhador não trabalhe mais 44 horas semanais, mas sim 40, para que ele possa ter ao menos 2 folgas semanais. E aí vai mexer com toda a estrutura, com toda a cultura trabalhista, CLT, com tudo aquilo que já vem estruturado ao longo dos anos aqui no Brasil. A necessidade de uma nova ciência. O sistema capitalista possui uma nova estrutura social, inédita na história da humanidade, que nos instiga a uma reflexão sobre esse sistema, suas transformações, suas crises, os seus antagonismos. Eu disse na última aula, na aula número 1, que a sociedade ela é dinâmica. A sociedade ela não é inerte. Então, em todo tempo, todos os séculos e talvez do último século para cá, a cada década, nós temos uma grande transformação no sentido de tecnologias, no sentido de inovações. Agora, por exemplo, de 3, 4 anos para cá ou menos, nós temos a presença constante da IA, a inteligência artificial. Tem muita gente com medo da IA tirar o emprego de muita gente. São discussões diante dessas transformações sociológicas. E é dentro desse contexto que surge a necessidade de se compreender e de se explicar essa nova realidade. Por isso, precisou-se de uma ciência que estivesse voltada para essas transformações. Que ciência é essa? Tchan, 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 tchan. A sociologia, que constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações geradas pelo capitalismo industrial. Então, hoje, há uma grande transformação
E a sociologia como ciência, ela procura entender como é que o ser humano tem se adaptado diante de tais transformações. Um objeto que nós temos aí, né, de estudo dos últimos anos foi a pandemia de 2019 e 2020. Na pandemia, se dizia que os sobreviventes, nós, sairíamos melhor depois daquele isolamento social. Nós ficamos em casa muito tempo, apreensivos, com medo, deixamos as nossas atividades, deixamos o nosso trabalho e aí ficamos ali em casa, enclausulados ali com medo de pegar a doença, de morrer. Muitos amigos nossos vieram a falecer, talvez até mesmo alguns parentes vieram a falecer. E aí então nós tiramos uma lição dessa pandemia. O que nós aprendemos no decorrer desses anos? O que nós entendemos? E se verdadeiramente o homem, ele melhorou, ele está a mesma coisa ou até ele piorou depois dessa mudança drástica que se chamou a pandemia do Covid 2019. As correntes sociológicas, vamos ver agora algumas correntes sociológicas. A existência de interesses opostos, como, por exemplo, a burguesia na sociedade capitalista, como, por exemplo, os operários, penetrou, invadiu na formação da sociologia, impedindo um entendimento comum por parte dos pensadores. Por isso, a sociologia se dividiu ideologicamente entre a conservação e a transformação do status quo, dando margem ao nascimento de diferentes tradições sociológicas que representam as diferentes tendências ideológicas de compreensão e de explicação da sociedade capitalista. Então, sempre os interesses opostos, de um lado, os capitalistas, de outro lado, os operários lutando, né? Há uma luta de classes aqui constantes, e aí os mais conservadores tentando conservar, fazer com que aquilo que já tinham conquistado se mantivesse, e por outro lado, os transformadores que queriam então inovações, que queriam então uma nova ordem, que queriam então um novo jeito de se fazer as coisas. As correntes conservadoras são aquelas dos profetas do passado, do positivismo e do funcionalismo. E as correntes transformadoras são aquelas do socialismo utópico, do socialismo científico e do marxismo. Hoje em dia se fala muito do marxismo cultural. Eu mesmo fiz um trabalho na minha pós-graduação de sociologia sobre o marxismo cultural. Então se fala muito do marxismo como cultura, né? É algo que Karl Marx trouxe, falando contra essa luta de classes, esse capitalismo, essa exploração, e por isso nós temos duas alas aqui, aqueles conservadores e também aqueles que buscavam a transformação. Os profetas do passado são os principais representantes dessa ala, essa ala chamada de uma ala mais conservadora. O Edmund Burke, que nasceu em 1729 e vem a falecer em 1797,
o Joseph Maistre, 1753-1821, e o Luz de Bonaldi, 1754 a 1840. Quais as características dos profetas do passado? Eles eram conservadores, tradicionalistas, como eu já disse. Eles tinham um pensamento reacionário, condenavam o iluminismo, condenavam a Revolução Francesa e culpavam tanto o iluminismo como a Revolução Francesa pelo caos social, pela desorganização da família e também da região e das corporações. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir aí, mas passou um helicóptero aqui dando um rasante. Se não saiu aí na gravação, tudo bem, mas para mim aqui esse helicóptero foi ensurdecedor. Esses ideólogos eram apaixonados pelo equilíbrio das instituições religiosas, monárquicas, aristocratas da época feudal. Por isso eles defendiam a ordem, o equilíbrio da sociedade. Por isso eles se preocupavam com o controle, com a integração, com a posição, com as hierarquias sociais e também com os rituais da sociedade. Então eles eram extremamente conservadores, tradicionalistas. O pensamento deles era um pensamento que condenava o iluminismo. Eles ainda estavam lá atrás, na época medieval, na Idade das Trevas. Eles ainda estavam apaixonados por tudo aquilo que aprenderam nas instituições religiosas, monárquicas, aristocratas. Então, eles partilhavam da ideia do seguinte: time que está ganhando não se mexe. Essa revolução vai destruir a família. Essas inovações aí vai trazer prejuízos. O pensamento reacionário, ele é justamente o oposto às transformações sociais e políticas modernas. Então, quem tem um pensamento reacionário, ele não quer inovações, ele não quer tecnologia, ele acha que vai perder o emprego, ele acha que vai ficar para trás, ele acha que os robôs... Lembra daquele filme do Will Smith, Eu, Robô? Ele acha que os robôs vão fazer tudo nas próximas décadas e que ele vai ficar ali a ver navios sem nenhum tipo de provimento. Por isso, esse pensamento dos profetas do passado tão retrógrado, tão conservador, aquele pensamento de que não devemos mexer naquilo que já há muito tempo fazemos. O segundo grupo é o socialismo utópico, também chamados de românticos. Ele é representado pelo Saint-Simon, pelo Charles Fourier, pelo Pierre-Joseph Proudhon e pelo Louis Blanc, além do Robert Owen. Esses nomes são o nome desses transformadores românticos que acreditavam que os ricos capitalistas voluntariamente abririam mão de suas riquezas e partilhariam com os pobres. Quando o professor NUNCA, nunca o rico vai tirar um pouco da sua fatia e ele vai beneficiar um pobre, justamente por causa da ganância,
justamente por causa do amor ao dinheiro, que diz a Bíblia que é a raiz de todos os males, pela ambição. Então, esses românticos acreditavam nessa partilha, o que nunca aconteceu, obviamente. A natureza humana, eles apelavam para que a natureza fosse boa do ser humano e que e que teria sido pervertida pelo sistema capitalista. Então, eles achavam que outrora o ser humano ele era alguém que contribuía, ele era alguém que partilhava, ele era alguém que tinha prazer, né, em partir o pão, e que o capitalismo estragou tudo. Obviamente, o capitalismo ele acaba aflorando essa busca pelo poder, acaba aflorando essa competição desenfreada, mas não é o único fator do egoísmo do ser humano. E eles criticavam, mas sem método, né? A crítica sem método. Criticavam o capitalismo, anunciavam princípios de uma sociedade futura, ideal, mas não indicavam os meios para torná-la real. É aquela velha história, expectativa, realidade. Você já deve ter visto aí vários vídeos sobre isso, porque às vezes a minha expectativa está lá em cima, mas a realidade é outra. Em épocas de campanha eleitoral, os nossos políticos podem prometer tudo, mundos e fundos, como dizem por aí, mas e na hora de cumprir? Eles certamente vão estar empenhados para cumprir. Nós temos um terceiro grupo, que é o grupo dos positivistas, é chamado de positivismo, também foi uma corrente conservadora, tradicionalista. Os representantes foi Augusto Comte e o Émile Durkheim, que é nosso conhecido aqui nas aulas. O positivismo, ele é a matriz teórico-filosófica que deu origem à sociologia conservadora e afirmadora da sociedade capitalista. O positivismo, ele vai identificar isso. Esses pensadores, como Émile Durkheim, como Augusto Comte, eles se dedicaram em buscar a estabilidade social. Eles se preocuparam com os problemas da manutenção, da ordem do capitalismo. Eles queriam estabelecer o bom funcionamento desta sociedade. Então, sempre, teóricos buscando um equilíbrio, uma sociedade mais justa, uma divisão de riqueza, diminuir a desigualdade social. Mas é claro que é uma mobilização que não requer apenas de algumas andorinhas. Uma andorinha, 2, 3 não fazem verão. É uma mobilização que exige verdadeiramente uma cultura. E nós sabemos que uma cultura, para ser implantada ou para ser modificada, é de 20 a 30 anos para se refazer uma cultura. Eles pretendiam solucionar os problemas sociais através da coerção física e da educação moral, e esta seria a função da sociologia enquanto ciência positiva. Obviamente que nenhum tipo de coerção física ela é boa, nenhum tipo de rigidez é boa, mas eles tentaram. O lema positivista era ordem e progresso. O que está escrito, na nossa bandeira
brasileira, na nossa bandeira brasileira, está escrito lá ordem e progresso, que é um lema do positivismo, fechando aqui o primeiro grupo dos tradicionalistas, aqueles que eram conservadores. Abrindo o nosso segundo grupo, nós temos o socialismo científico, que foi representado pelo Karl Marx e também pelo Friedrich Engels. A base econômica do socialismo científico de Marx e Engels é que todas as questões sociais, elas tinham origem na desigualdade econômica entre as classes proprietárias e não proprietárias dos meios de produção. A Revolução Socialista do Marx pretendia realizar mudanças radicais na sociedade através de uma revolução socialista do proletariado. E a sociedade comunista, ela introduziu uma sociedade mais justa, mais igualitária, negadora da ordem capitalista vigente. Então, tem muita gente que não lê a obra de Marx como deveria ler e acaba demonizando Karl Marx, mas as intenções dele, chegou aí o Barradas, chegou a Isis, chegou a Cristina e chegou Isis, Cristina, Barradas, Joana e Samuel. Bem-vindos, boa noite. Estamos falando de sociologia nessa aula de hoje. Bem-vindos. O Marx, ele tentava, por A mais B, não aceitar o mundo da maneira que estava, as desigualdades da maneira que estava, a educação da maneira que estava. Então, nessa perspectiva, ele despertou um pensamento sociológico crítico e negador da sociedade capitalista. Até hoje, os comunistas de plantão, eles tentam negar essa sociedade capitalista. A única coisa que eu não entendo é: alguém se diz comunista, mas ele não passa férias em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela. Ele passa férias na Disney, ele passa férias em Dubai. É a única questão, a única crítica que eu tenho contra os comunistas do século XXI, porque isso é contraproducente, né? Isso não é uma postura de quem busca a igualdade. O funcionalismo do Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e vem a falecer em 1917, representa uma teoria reprodutora e conservadora da sociedade capitalista. Seu principal representante é o Émile Durkheim, que estabelece uma analogia entre a sociedade e o organismo biológico humano. Será que ele parafraseou o apóstolo Paulo também, fazendo uma analogia com o corpo de Cristo? Pode ser. O Émile Durkheim é aquele que disse que o homem, ele é produto do meio. Sendo produto do meio, existe uma forte influência do ambiente em que nós estamos inseridos, do ambiente em que nós convivemos. O ambiente, ele pode deformar o ser humano. Eu estou dizendo pode, não estou dizendo que vai. Assim, a sociedade funciona graças ao seu sistema orgânico, onde cada instituição, cada pessoa
faz parte de relações funcionais, formando uma organização social de dependência, de complementaridade das atividades sociais. O ser humano, ele ainda não entendeu isso. O que o ser humano, ele ainda não entendeu? Que todos nós dependemos de todos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu costumo dar o exemplo daquela caixinha de leite que a gente pega na prateleira do supermercado. Quantas mãos passaram ali antes daquela caixinha de leite ser colocada ali naquela seção? Teve alguém que tirou o leite da vaca, teve alguém que carregou, teve alguém que levou para a indústria, pasteurizou, teve toda uma questão de logística, de caminhão. Olha, muita gente envolvida para que o leite chegasse na nossa prateleira. A gente não pode negar isso. Então, o funcionalismo do Durkheim é justamente essa dependência que nos complementa. Ou seja, eu dependo de você porque eu não tenho tudo. Existem coisas que eu não encontro em mim, mas que eu encontro em você. E você pode me ajudar. E assim vice-versa. Existem coisas que você não encontra em você e eu estou aqui para te ajudar. Para o funcionalismo, a sociedade é um todo organizado, harmônico, onde cada parte cumpre a sua função essencial para o equilíbrio do conjunto. Imagina você se todo mundo fizesse a sua parte com maestria, se todo mundo fizesse o seu trabalho sem reclamar, se todo mundo desse o seu melhor e contribuísse para um habitat melhor, com certeza a sociedade seria muito, mas muito, mas muito melhor. Infelizmente a gente não vê isso nem no trânsito. Dirigir nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de São Paulo, nas ruas de qualquer capital, é um grande desafio. E nós temos aqui o gráfico do funcionalismo da sociedade harmônica. Quando uma sociedade é harmônica? Quando eu tenho uma família de reprodução, um estado de regulação, uma igreja que me dá noções morais e ética, uma escola que me ajuda a socializar e uma economia aonde eu posso tirar o meu sustento, o pão nosso de cada dia. O funcionalismo vai funcionar, né? É até redundante, mas o funcionalismo vai trabalhar dessa maneira, com uma sociedade harmônica, onde família, Estado, igreja, escola e economia têm o seu papel de suma importância. Chegamos ao marxismo nessa segunda aula de introdução à sociologia. A turma que está ao vivo aí, Samuel, Isis, Joana, Cristina, Barradas, e a turma que está também assistindo gravada, está entendendo melhor. O marxismo corresponde a várias interpretações e a continuação complementar da teoria do Karl Marx e também do Engels, baseado no socialismo científico, nas novas conjecturas ou conjunturas históricas. Esses pensamentos, esses pensadores, tanto Marx como também o Engels, desenvolveram uma nova perspectiva, um novo olhar
novas teorias, novas práticas. Eles implementaram o socialismo real, diferente de um socialismo ideal proposto pelo Karl Marx. Então, novamente eu uso a expressão que está muito em voga, né? Expectativa, realidade. Às vezes, a minha realidade não condiz com a minha expectativa. Às vezes eu tô com a expectativa muito lá no alto e é irreal, é utópico. Nós não vamos conseguir chegar àquilo. O marxismo, que é a continuação dos estudos do Marx e do Engels, tem o Lenin, que liderou a Revolução Russa em 1917. Ele foi um marxista, ele foi um comunista e ele implementou o primeiro Estado socialista da história moderna. Nós temos também a Rosa Luxemburgo, que desenvolveu a teoria da acumulação do capital e defendeu a democracia social com base popular. Quando falamos em acumulação, por causa do capitalismo, existem pessoas que, se morrerem hoje, as 2, 3, 4 gerações dela não precisam mais trabalhar, porque já acumulou muito, mas muito recurso. E nós temos também o Gramsci, que elaborou o conceito da hegemonia cultural como instrumento de dominação e de transformação social. Porque hoje, dentro do conceito do Gramsci, quem é que domina? Quem é a hegemonia cultural? É justamente essas pessoas que pensam ou podem comprar tudo e todos, né? Agora tem o caso aí emblemático no Brasil do Banco Master, do Daniel Vorcário. Ele comprou muita gente, ele comprou muitas esferas, está sendo investigado ainda. Tem muita coisa nesse desdobramento, nesse ranço de dominação, como dizia os conceitos do Gramsci. As correntes sociológicas é mais um assunto da nossa aula de hoje. Nós temos a Escola de Chicago, que foi fundada em 1892. Os principais representantes da Escola de Chicago foi o George Cullen, o Taft Parson e o Robert Merton. Estes foram influenciados lá atrás pelo positivismo e também pelo funcionalismo do Durkheim, e do polonês Malinowski e do italiano Vilfredo Pareto. Então você vê que a Escola de Chicago, ela não é uma única corrente, tem funcionalismo, tem também os representantes ali do positivismo, tem vários teóricos que eles vão beber dessas águas, que eles vão beber dessa fonte. É uma escola muito ampla, pensando o socialismo de maneira ampla. A sociologia desembarca nos Estados Unidos da América com essa escola em Chicago, através do desenvolvimento das investigações de campos, com aqueles dados empíricos, neutros, objetivos, utilizando procedimentos qualitativos, quantitativos, estatísticos, e eles foram, turma, pioneiros nos métodos ecológicos e etnográficos. Então, quando falamos aí em ecologia, em mapas, em limites, nós temos a Escola de Chicago dando a sua grande contribuição
primeiramente empírica, investigando, aprendendo, fazendo experimentos e a posteriori se tornando aí o que nós consideramos hoje uma grande escola, né? Nós temos uma grande escola. A psicologia norte-americana, o que ela pretendia, professor Eduardo? Neutralizar os ideais, as teorias sociais, marxistas, né? O marxismo cultural que se fala muito hoje. Entretanto, eles acabam rompendo com o estilo clássico que dedicavam a uma significação histórica com a formação do capitalismo e do capitalismo e da totalidade da vida social. Então eles buscavam novos ideais, buscavam novas teorias, faziam uma releitura dessa sociedade norte-americana em questão, desvinculando-se de uma realidade concreta da sua época e construíram vários conceitos arbitrários, artificiais, dedicando-se a casos isolados e irrelevantes. Tem muita coisa que todo mundo fala, principalmente hoje com a internet, que é absolutamente irrelevante, não vai mudar nada na nossa vida. As relações sociais em outras sociedades, em outros momentos, foram tratadas de forma isolada, perdendo essa dimensão do chamado histórico global. Então, se você for observar outras sociedades em outros momentos, você terá uma visão mais ampliada, mais global. É claro que existem semelhanças, mas também existem grandes diferenças entre uma sociedade e outra sociedade. A escola de Frankfurt, na Alemanha, ela foi fundada em 1923 e ela trabalha com a teoria crítica, fundada sobre o nome do Instituto de Pesquisa Social. Os principais representantes, os chamados frankfurtianos, criticavam essa dominação da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a serviço do capital. Sempre querem recuperar a razão não repressora, capaz da autocrítica, capaz do serviço de emancipação humana, reutilizando conceitos do iluminismo num sentido até mais amplo. Um pensador iluminista sempre combate superstições, o árbitro do poder e defende o pluralismo e a tolerância, porque existem pessoas que não têm cuidado nenhum, tolerância nenhuma, e isso é um grande erro. Eu fui ver ontem o filme do Michael Jackson nos cinemas e claro que o filme não relatou nem 1% dos abusos que o Michael Jackson, quando criança, sofreu do seu pai e também a omissão da sua mãe. Mas é justamente isso que nós entendemos como abusos, dominações, a natureza para fins lucrativos. Aquele pai talvez nem amava o filho. Aquele pai só viu no filho uma galinha de ovos de ouro, né?
Mas os fins justificam os meios. Se o pai dele, pai do Michael Jackson, não tivesse feito isso com ele não se tornaria o maior astro que o mundo já teve. Ele não tinha esse direito. Joseph Jackson, o nome do pai do Michael Jackson, que nem deixava os filhos chamá-lo de pai. Os filhos chamavam ele de Joseph. Ele não tinha esse direito. Ainda na escola de Frankfurt, nós temos alguns nomes como Max Horkheimer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Wilhelm Habermas. Esses todos aqui, Jürgen Habermas, Marcuse, Adorno, Benjamin e o Max Horkheimer, são pertencentes à escola de Frankfurt, e aí você pode ainda buscar um pouco mais sobre eles no nosso material didático. Os clássicos da sociologia. Os primeiros pensadores que testemunharam as transformações sociais desde o século XVIII, eles não eram homens de ciência, eles não eram sociólogos de profissão. O que eles eram? Eles eram, antes de tudo, pessoas comuns voltadas para a ação. O que eles desejavam? Introduzir determinadas modificações nessa sociedade. Eles queriam participar ativamente dos debates ideológicos em que se envolvia essas correntes, tanto liberais como conservadoras e ainda socialistas. Pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que nós brasileiros estamos tão desacreditados da nossa classe política que hoje muita gente, quando é chamado para um debate sobre a sociedade, diz assim: eu não vou não perder o meu tempo, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. As pessoas, elas pensam assim hoje porque elas estão, pelo menos aqui no Brasil, desacreditadas. Diferente desses clássicos da sociologia. Esses homens que não eram sociólogos, não eram cientistas, mas eles estavam ali lutando por uma sociedade mais justa. Eles não desejavam introduzir um mero conhecimento, apenas uma teoria sobre novas condições de vida geradas pela Revolução Industrial, mas eles procuravam extrair desse conhecimento orientações para a ação, tanto para manter como também para reformar, para modificar radicalmente a sociedade do seu tempo. Então, eu vejo aqui com bons olhos esse conhecimento sendo aplicado para a ação. O que falta hoje em muitos de nós? A ação. Porque tem gente que estuda, trabalha, mas no momento em que ela precisa se empenhar para que haja mudanças na sua própria realidade, alguns se sentem incapazes, alguns deixam algumas palavras que receberam desde lá da infância, que não conseguiriam nada, que não chegariam a lugar nenhum,
e essas palavras aí acabam atrapalhando e bloqueando a pessoa. Nós temos o Auguste Comte como fundador do positivismo e o criador do termo sociologia. Todas as vezes que você ouvir sociologia, quem deu início, quem cunhou o tema foi o Auguste Comte. Nós temos o Karl Marx, ele foi o teórico do materialismo histórico e crítico ferrenho do capitalismo. Nós temos o Émile Durkheim, que é o pai da sociologia científica e também do funcionalismo social. E nós temos o Max Weber. Eu até no início da aula, o pessoal que chegou depois não pegou minha sugestão, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. Vocês podem ler esse livro porque é um livraço. Ele foi o teórico da ação social, da burocracia e também da ética protestante. Falando um pouco sobre burocracia, o Brasil é o país da burocracia. Às vezes é mais fácil você abrir uma empresa do que você fechar uma empresa. Você precisa de tanto documento, de tanta ata, de tanta assinatura, cartório, contador, advogado, coisas que poderia ser menos burocrático hoje no mundo em que nós vivemos, mas ainda vivemos um mundo extremamente burocrático. Os 3 princípios básicos do positivismo kantiano, do Auguste Comte. O primeiro é a prioridade do todo. O todo tem prioridade sobre as partes na análise do fenômeno social. É até uma ética meio que utilitarista, né? Para favorecer a maioria, o que o todo precisa, o que a maioria precisa. O progresso do conhecimento. Esse progresso é uma característica essencial da nossa sociedade, chamada sociedade humana. E a universalidade humana. O homem, ele é o mesmo em toda parte e em todos os tempos. Acreditava-se que o ser humano, essencialmente, ou seja, na sua essência, era o mesmo. Japonês, brasileiro, de Taiwan, das Filipinas, da África, da Europa. E eu estava vendo uma reportagem domingo muito interessante. Eu não sei se foi no Domingo Espetacular ou no Fantástico, que os cientistas descobriram agora que até o choro da criança, aqueles sons que o bebê emite para chamar a atenção da mãe, não é o mesmo em todos os lugares do mundo. Ou seja, bebês franceses choram diferente de bebês brasileiros, por exemplo. É uma pesquisa aí recente, mas eu achei muito interessante. Falando da prioridade do todo sobre as partes, para a gente compreender melhor e explicar o fenômeno social particular, a gente precisa analisar dentro de um contexto global. Auguste Comte considerava que tanto a sociologia estática quanto a sociologia dinâmica deveria analisar uma determinada época, correlacionando a sua história e a história da humanidade. Então tem que haver essa cronologia. A sociologia de Comte
é, na realidade, uma sociologia comparada, tendo como quadro de referência a história universal. Então aqui nós temos um quadro que exemplifica bem o que é a sociologia estática, é aquele estudo de ordem das sociedades num determinado momento da história. Então, se a gente for estudar hoje, é século XXI, é pós-modernidade. Mas também a sociologia dinâmica, que é o estudo da evolução das sociedades no tempo, analisando então como que essa sociedade foi sendo alterada, foi sendo modificada, foi tendo comportamentos diferentes em determinadas épocas. O segundo é o progresso do conhecimento. A gente está sempre evoluindo, crescendo, conhecendo mais. A sucessão de gerações com seus conhecimentos permite uma acumulação de experiência, de saber, que constitui um patrimônio espiritual objetivo. Os especialistas dizem que nos séculos passados o conhecimento ele dobrava em número. O conhecimento dobrava em número de 100 em 100 anos. Aí, nos últimos séculos, de 10 a 10 anos. E nos últimos anos, com a TI, processamento de dados, inteligência artificial, o conhecimento ele tem dobrado de 3 em 3 anos. Então é um volume gigantesco e rápido. Esse patrimônio liga as gerações entre si, estabelece uma coerência entre o estágio dos conhecimentos e a organização social de cada época. Obviamente que quanto mais conhecimento, mais foco, né? Como eu coloquei aqui, mais foco, mais disciplina e mais execução. O homem melhor educado, ele tem mais condição de viver melhor. Sem educação, a gente não vai muito longe. A geração anterior, ela acumula experiências e transmite o saber adquirido pelo meu biso, pela minha bisa, pelo meu vô, pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe. O patrimônio espiritual é um conhecimento objetivo que vai unir gerações ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, nós vamos adquirindo um conhecimento espiritual gradativo, um crescimento espiritual gradativo, e a organização social, que é essa coerência entre o estágio do conhecimento e a estrutura da sociedade. Uma sociedade mais estruturada, uma sociedade não apenas focada em um único indivíduo, uma sociedade que tenham valores coletivos, né? O bem maior, o bem com letra maiúscula, não o bem menor, o bem onde eu só penso em mim, farinha pouca, meu pirão primeiro. E nós temos ainda o homem sendo o mesmo em toda parte. O homem é o mesmo em toda parte, em todos os termos. Esse é um dos princípios que fundamentam a ideia de que todo ser humano possui uma idêntica constituição biológica e um mesmo sistema cerebral. Essa universalidade biológica é o que permite com que a sociologia, comparada
do Augusto Comte estabeleça leis gerais válidas para toda a humanidade, independentemente da época ou do lugar. Então, nós temos algo chamado consciência. O que é consciência? É uma noção do certo e do errado. O que eu posso, o que eu não posso. O que eu devo, o que eu não devo. Independente do lugar onde eu nasci. Independente da minha cultura. Claro que vão haver valores éticos aí, culturais, mas o ser humano ele tem dentro de si uma consciência do que ele pode ou até onde ele pode e do que ele não deve, do que ele não pode. A lei dos 3 estados é o nosso último assunto da aula. Segundo Comte, toda a sociedade, todo o conhecimento humano passa necessariamente por 3 estágios evolutivos. O terceiro estágio é o positivo, científico, baseado na observação, na experimentação e também leis científicas, é o estágio mais elevado da evolução humana. O segundo estágio é o metafísico, é o abstrato, são as forças sobrenaturais, o que para nós da teologia é espiritual, sobrenatural. E o primeiro estágio lá, bem embaixo ali na base da pirâmide, o estado teológico fictício, que são os fenômenos explicados por forças sobrenaturais. Pode ser os deuses, pode ser os seres divinos, pode ser Zen, pode ser Alá, pode ser Zeus, pode ser o Criador dos céus e da terra. É o estágio mais primitivo da natureza humana. O ser humano foi constituído por Deus como um ser religioso. Por isso que Santo Agostinho falou que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus, né? E realmente nós temos sim um vazio que só Deus pode preencher. Nessas 3 leis dos 3 estágios, o Augusto Comte, no seu positivismo, ele vai tratar dos 3 pilares do pensamento positivista. Ele vai descrever a evolução da humanidade através de 3 grandes fases de conhecimento, fases de sobrenatural, fases do científico, fases do mito, fase da razão, fase da fé e da lei natural. Então, no primeiro estágio que a gente viu lá nos degraus, nós temos a base ali da pirâmide, o teológico e o fictício. Essa é a fase inicial, histórica, o mundo, a vida, os fenômenos gerais, aquilo que a gente não tem muita explicação, os recursos, as forças sobrenaturais, as mágicas dos deuses, a forma mais primitiva de compreensão da realidade, que vai do feticismo até o monoteísmo, coisas que lá no início eles não tinham explicação. Lá no início, por exemplo, não havia meteorologia, então eles achavam que trovão, que raio eram os deuses que estavam bravos, revoltados. A explicação dos fenômenos, os acontecimentos do mundo são atribuídos à primeira causa, em geral, personificados em divindades sobrenaturais. Acabei de falar de trovão, de raio, eles achavam que eram os deuses. E a organização sociopolítica, essa forma aí de conhecimento que corresponde ao governo monárquico e o poder real, poder absoluto, poder legitimado pelo direito
divino. Muitos pensam, até mesmo dentro de uma democracia, que foi a vontade de Deus, quando na verdade Deus deu livre-arbítrio para nós, que votamos, seres pensantes. Então, obviamente há uma permissão de Deus para todo governo, mas quem decide, quem vota, quem vai às urnas, quem escolhe é o povo. Nessa subdivisão do Estado teológico, nós temos o fetichismo, o animismo, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e o monoteísmo, que é a crença num Deus só. O teórico chamado Schopenhauer, que é um dos filósofos que eu mais gosto, ele dizia que o ser humano ele vagueia num pêndulo, que ora esse pêndulo é monoteísta, acredita num único Deus, e ora esse pêndulo ele é politeísta. Mas é muito trabalho para esse único Deus, ele tem que dividir as tarefas, senão fica muita coisa para ele. O fetichismo, o homem ele confere a vida, a ação, os poderes sobrenaturais a esses seres inanimados ou a esses animais. É a forma mais primitiva de crença em que o objeto do cotidiano se torna sagrado. Então, ele vai à floresta, esculpe a um pedaço de árvore e ele se dobra diante daquele pedaço de árvore. O politeísmo atribui as diversas potências sobrenaturais ou deuses certos traços de natureza humana, motivações, vícios, virtudes, criando panteões de divindades. E o monoteísmo desenvolve a crença num único Deus, lembrando que as 3 maiores religiões do mundo, elas são monoteístas. É o judaísmo, é o islamismo e também o cristianismo. O segundo estado é o estado metafísico, é o estado abstrato. É nessa fase, assim como na fase anterior, que a sociedade ainda continua buscando explicações, se questionando dentro de um caráter absoluto. Só que a diferença fundamental é que a divindade agora ela é substituída por conceitos produzidos pela razão humana. Então, na verdade, esse segundo estágio metafísico, abstrato, é um estado teológico 2.0. Agora, as divindades que eram simbolizadas por animais, por coisas inanimadas, agora são representadas aí por conceitos produzidos pela razão humana, pela filosofia humana. Os conceitos centrais metafísicos é a essência e a substância das coisas em si, são as causas primárias, a origem absoluta dos fenômenos e também as causas finais, o destino absoluto da coisa ou das coisas. Embora produzidos pela razão, esses conceitos não podem ser comparados objetivamente. Há uma organização sociopolítica, há uma fase aí de república liberal e também a metafísica representa essa transição, essa razão que começa a substituir o sobrenatural, o sem explicação, em algo que lá na frente vai dar para verificar e objetivar e reconhecer como ciência. Então essa fase
chamada fase metafísica. Ela é uma fase também de transição. Transição pelas entidades metafísicas. Nós temos o gráfico aqui do estado teológico, as causas atribuídas aos deuses, e o estado metafísico, que agora, através da razão, da essência, da substância, o homem começa a pensar mais. Penso, logo existo, como dizia o Sócrates, né? E o terceiro e último estágio, para a gente terminar a nossa aula de hoje, se bem que está tão boa, é o estado positivo científico. É o último estágio da evolução humana, em que a sociedade atinge o conhecimento. Esse conhecimento, ele é um conhecimento verificável, ele é um conhecimento objetivo e ele é expresso pelas leis naturais. A filosofia do Comte é justamente uma análise profunda desse estágio positivo. Agora nós temos uma observação científica, o homem tentando compreender as relações entre as coisas, os acontecimentos, através de uma observação rigorosa do raciocínio sistêmico, a formulação das leis. Em vez de buscar agora causas absolutas, esse pensamento positivo, positivista, formula leis naturais que descreve regularidades observáveis e verificáveis, e agora o abandono do absoluto. Tudo é relativo. Cristina, Isis, Samuel, Rafael Barrada, Joana Gomes. O homem não mais procura conhecer a última essência das coisas, nem as causas absolutas. Ele foca no que pode ser medido, comprovado. Então agora ele busca por A mais B confirmar a sua tese. O estado positivo representa a maturidade intelectual da humanidade, da ciência, da objetividade, das leis naturais e substitui definitivamente o sobrenatural e o metafísico. Nessa jornada que começa de maneira teológica, passa para o metafísico, agora alcança uma maturidade intelectual positivista, científica, para que o homem não mais atribua tudo à vontade dos deuses, mas também que ele assuma o seu papel como parte integrante nesta sociedade. Chegamos por aqui nessa aula de número 2, de introdução à sociologia. Ainda tem muita coisa para a gente discutir, para a gente falar, mas eu vejo vocês na próxima aula.